Como os irmãos sabem, hoje inicia-se a Semana de Oração. E o tema desta Semana de Oração é este: fiéis, chamados a ser fiéis aos seus profetas. Eu gostaria de convidar os meus irmãos a abrir as vossas Bíblias neste texto, que, não sendo novo, continua a ser sempre fundamental para a nossa condição espiritual. Nós conhecemos as circunstâncias deste texto. O povo tinha sido invadido por vários povos vizinhos e a questão militar naquela altura era muito complicada. E Josafate, o rei, sentia-se, quase diria, impotente, do ponto de vista humano, diante da invasão de vários povos vizinhos. E é aí que surge o profeta de Deus, Jeú, que vem trazer a Josafate uma mensagem de conforto, de esperança, de encorajamento. E perante esta mensagem, o próprio Josafate dirige-se ao povo, dizendo o que está neste texto. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafate e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E é este o convite que nos é feito, ainda hoje, para que permaneçamos firmes na nossa fé e na nossa confiança em Deus. A primeira preocupação de Deus, desde o início, foi não perder o contacto com a humanidade. E ao longo dos séculos, ele tem vindo a demonstrar essa vontade de não nos perder. E por isso encontramos, ao longo da história, formas diversas através das quais Deus tem procurado ligar-se a nós. Os meios que Deus tem usado para se comunicar com os homens. E um dos primeiros meios que Deus utilizou são os anjos. E nós conhecemos, os pais de Sansão foram contactados por um anjo. Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Cornélio, anunciando que deveria mandar chamar Pedro a uma cidade vizinha para poder aprender mais a seu respeito. Outra, as obras da natureza, da criação. Quem não conhece o Salmo 19, em que começa por dizer: os céus manifestam a glória de Deus. E depois os últimos capítulos, quase os últimos capítulos do livro de Jó, quando Deus, depois de toda aquela crise que Jó estava a viver, aparece e começa: onde é que estavas tu quando eu? E começa a enumerar as suas obras criadas. Através da nuvem e coluna de fogo que acompanhou o povo de Israel, através do deserto, como nós encontramos no livro do Êxodo.
O Urim e o Tumim faziam parte do peitoral do sumo sacerdote. E nós encontramos várias situações. Eu recordo-vos duas, da maneira como isto poderia ser utilizado. Por ocasião da passagem de testemunho entre Moisés e Josué, é-lhe dito a Josué que Eliezer, o sacerdote, em caso de necessidade, consultará a Deus através do Urim. Números, capítulo 27, versículo 21. Bem como em Esdras, capítulo 2, ao voltar o povo de Babilónia com Zorobabel, ao surgirem dúvidas sobre a pertença ou não, sobre se seriam de descendência sacerdotal, alguns homens, estes foram impedidos de acesso às coisas sagradas até haver sacerdote com o Urim e o Tumim para desfazer a dúvida. Depois temos sonhos e visões. Quem não se lembra do sonho de Jacó? Quem não se lembra das mensagens que Daniel recebeu através de sonhos? Quem não se lembra de Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando é visitado por um anjo com a indicação de ir à casa de Cornélio? Vozes vindas do céu. E aqui, meus irmãos, quem não se lembra da história de Samuel? Aquele menino entregue aos cuidados do sumo sacerdote e a que Deus lhe fala. Saulo, 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 porque me persegues? Vozes vindas do céu. João, no Apocalipse, a certa altura, ele diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Ainda pessoas guiadas pelo Espírito Santo. E no livro de Atos dos Apóstolos encontramos duas situações muito concretas. Paulo e os seus companheiros decidam a pregar na Ásia, mas diz o texto, Atos 16:6, que o Espírito Santo os impediu que fizessem. E logo a seguir, pensaram ir à Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. O Espírito Santo atuando, conduzindo, orientando, através dos profetas. Amós, capítulo 3, verso 7, um dos textos fundamentais. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E, finalmente, Cristo, homem. A suprema forma da revelação divina. E como Jesus dizia, como escreveu o apóstolo Paulo, perdão, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 11, verso 1. E Jesus dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Meus amados irmãos, estas são formas que Deus tem usado ao longo do tempo para nos conduzir, para nos orientar, porque Ele tem um propósito. E toda a ação de Deus ao longo das eras tem este propósito em vista. Nós sabemos que muitos dos escritores bíblicos trouxeram até nós, e nós temos isso na Palavra de Deus, mensagens de encorajamento, mensagens de aviso, mensagens de instrução. Ao longo de 1600 anos, desde Moisés até João, que é o tempo abrangido pela Sagrada Escritura, já agora, qual foi o último livro da Bíblia a ser escrito? Qual foi? Estava à espera que dissessem Apocalipse, isto é que eu estou de calado. Não é o Evangelho de São João. Posterior ao Apocalipse. E as 3 cartas também. Mas isso é secundário. Essas mensagens têm vindo ao longo dos tempos, através de todos estes homens que Deus utilizou, e outros que não foram preservados os seus escritos nas Escrituras,
os chamados profetas não canónicos, com o objetivo de conduzir o povo a um destino que Deus preparou. Houve um irmão nosso, escreveu um livro intitulado A Mensageira de Deus, A Mensageira do Senhor, Herbert Douglas. E a determinada altura ele escreveu o seguinte: em vez de algum expediente dramático para captar a atenção, como escrever nas nuvens, ou fazer trovejar a sua vontade na alvorada de cada manhã, Deus tem usado profetas e apresenta 8 razões para usar esses profetas. Vamos vê-las. Primeiro, os profetas indicaram e prepararam o caminho para o primeiro advento de Cristo. Desde Gênesis até ao fim do Velho Testamento, encontramos variadíssimas menções, variadíssimas profecias relativamente à primeira vinda de Cristo, com o objetivo de preparar o povo para receber o seu Salvador. Em segundo lugar, como representantes do Senhor, os profetas mostraram às pessoas que Deus dava valor aos seres humanos a ponto de os escolher, entre eles, homens e mulheres, para o representarem. Creio que é uma honra ser escolhido para, imaginemos-nos uma situação perfeitamente, penso eu, impossível para qualquer de nós que está aqui esta manhã, sermos chamados para representar o Presidente da República em determinada cerimónia. Nessas condições, ao entrarmos onde quer que fosse, nós seríamos recebidos com as honras de chefe de Estado. Isto é uma honra. Agora, Deus escolher homens para o representarem é uma honra muito maior. E os profetas de Deus, ao longo do tempo, foram escolhidos exatamente para mostrar que Deus respeita, ama e valoriza a raça humana. Em terceiro lugar, os profetas eram uma constante recordação da proximidade e da disponibilidade das instruções de Deus. Eles estavam ali presentes, não só para ensinar, mas para ajudar a viver de acordo com as indicações de Deus. Depois, a presença dos profetas servia de teste quanto à atitude do povo para com Deus. Não como fiscal de Deus, mas como seu colaborador, ajudando o povo, a viver de acordo com os princípios por ele exarados. As mensagens dos profetas realizavam os mesmos propósitos que a comunicação pessoal vinda do Criador. Era como se fosse o próprio Deus falando com o povo. Lembram-se que quando o povo de Israel estava acampado no Sinai e Deus apareceu no monte, quando Moisés desceu ao fim dos tais 40 dias, sem comer nem beber, o povo disse a Moisés: por favor, fala tu conosco, porque assustavam-se com a voz de Deus. E a partir desse momento, Moisés passou a ser aquele que falava como se fosse o próprio Deus. Por isso,
As mensagens através dos profetas realizavam os mesmos propósitos que a comunicação pessoal vinda do Criador. Em sexto lugar, os profetas demonstravam que o companheirismo com Deus e a graça transformadora do Espírito Santo, o companheirismo com Deus e a graça do Espírito Santo pode realizar pela vida humana. Lembra-se da lição desta semana? Quando o povo ouviu a leitura da lei, como é que reagiram, lembram-se? Os que estudaram a lição, e penso que foram todos, choraram. E qual foi a mensagem que lhes foi transmitida, quer por Herdas, quer pelos seus companheiros? Alegrem-se. Não é caso para tristeza, é caso para alegria, é caso para dizer que Deus ainda continua a estar connosco. Ele continua a ser o nosso guia, o nosso orientador. Portanto, não vale a pena estarem tristes porque o Espírito Santo continua a querer transformar as nossas vidas. Mensagem dos profetas. Os profetas ajudavam a comunicar o plano da salvação e usavam consistentemente uma combinação do humano e do divino como meio mais eficaz de alcançar a humanidade perdida. Desde que o pecado entrou, a comunicação direta entre o homem e Deus ficou impedida. Moisés um dia disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu imagino Deus a dizer assim: olha, Moisés, tu não sabes o que é que estás a dizer. Nenhum homem pode ver e ficar vivo, não penses nisso. Mas vou mostrar-te a minha glória. E mostrou-lhe a sua glória. O que é que Deus mostrou? O seu caráter. Mas a comunicação direta não era de maneira alguma possível. Era necessária a combinação entre o divino e o humano para que a mensagem de Deus chegasse até nós. Finalmente, a contribuição maior dos profetas para nós hoje foi a contribuição para a palavra de Deus escrita. Hoje temos o privilégio de possuir a Bíblia, escritos dos profetas. E esta contribuição extraordinária permitiu que realmente chegasse até nós aquilo que nós chamamos muito bem a palavra de Deus. Para isso, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, Deus usou sonhos e visões. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eram homens e mulheres comuns, como nós somos, iguais a nós. Nós encontramos profetas com fragilidades humanas. Moisés teve-a. Lembram-se? Fala à rocha. E o que é que Moisés fez? Desobedeceu. Neste aspecto, deixa-me dizer agora só uma questãozinha curta e marginal. O amor de Deus pelo seu povo é tão grande que, apesar da desobediência de Moisés, Deus não deixou de suprir as necessidades do seu povo. Deus poderia ter dito: meu amigo, eu disse que tu falasses e não que batesses. Portanto, não há água para ninguém. Mas não. A água brotou da rocha, porque o povo tinha necessidade. O amor de Deus tem destas coisas. Agora, porquê que Deus enviou os profetas? Se irmãos querem acompanhar-me, 2 de Crônicas, capítulo 36.
Segunda de Crónicas, capítulo 36. Estamos no fim do reino de Judá. O cativeiro estava ali ao virar da esquina. E nós encontramos, neste capítulo 36, e no versículo 15, a seguinte afirmação. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. O que estava por trás da ação dos profetas é a misericórdia de Deus. O povo estava, como nós sabemos neste momento, repito, às portas do cativeiro. Pouco tempo depois, Nabucodonosor invade Judá e a independência de Judá desaparece. Mas nesta ocasião, nós vemos Deus a compadecer-se do seu povo, mesmo no momento final da sua história como nação. Para isso enviou os profetas. Podemos ler mais alguns versículos deste capítulo que nos situam. Os irmãos poderão depois ler nas vossas casas. Agora, qual foi a reação do povo? Verso 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. O problema nunca está em Deus. O problema está em como é que nós reagimos às mensagens de Deus. Ou as aceitamos, ou as rejeitamos. A salvação de cada um de nós não depende de Deus. O apóstolo São Paulo diz que nós fomos destinados para a salvação. Ele diz isso em Epístola aos Romanos. Se fomos destinados para a salvação, só não nos salvaremos se não quisermos. Este é o esforço que Deus faz. E tem feito ao longo dos tempos e continua a fazer ainda hoje. O resultado deste desprezo foram 70 anos de cativeiro em Babilónia. Com a destruição da cidade, a destruição do templo, a deportação de muitos, a morte de muitos outros. Porém, meus irmãos, perante as revoltas constantes do povo de Deus ao longo dos tempos, não só de Judá, não só de Israel, porque é que Deus continua a insistir conosco? Continua a chamar e continua a convidar. E não é de agora. Deuteronômio, capítulo 32. Estamos bem no início da história do povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 32. No último cântico de Moisés, a determinado momento ele diz assim, verso 10. Achou-me na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor e instruiu, guardou como a menina do seu olho. E alguns séculos mais tarde, Zacarias repete esta mesma imagem. Que Deus nos considera quem toca em nós, diz Zacarias, toca na menina do seu olho. E todos nós sabemos como é desagradável alguma coisa que toca diretamente no nosso olho.
É dessa maneira que Deus nos considera, como a medida do seu olho. E por isso, isto leva-nos à grande questão. O que é que Deus tem em mente com a sua existência durante toda esta história da humanidade? Os irmãos sabem que quando Adão foi criado, a primeira face que os seus olhos contemplaram foi a face de Deus. A primeira voz que ouviu foi a voz de Deus. E as primeiras palavras que ouviu foram igualmente suas. A esse respeito, a serva do Senhor escreveu isto no livro Patriarcas e Profetas. Deus cuidava do Santo Padre, não apenas como um pai cuida dos seus filhos, mas considerava-os também estudantes e receberam instruções do seu Criador, toda sabedoria. Eram visitados pelos anjos, era-lhes concedida comunhão com o Criador, sem nenhum véu que limitasse essa ligação. Que maravilha! E era desta maneira que Deus queria continuar a relacionar-se connosco. A verdade, como sabemos, é que esta relação foi quebrada. E não sabemos porquê. A entrada do pecado nesta terra veio estragar esta relação. Agora, a verdade é que Deus continua a amar aqueles que o traem e que continuam a traí-lo, como nós fazemos. Deus continua a amar-nos da mesma maneira como se nunca tivéssemos pecado. E o profundo desejo de Deus é repor esta ligação que tinha com Adão, com cada um de nós. Há uma passagem da Bíblia que é interessante, para não dizer de outra maneira. Vamos ao livro do profeta Oseias, ao capítulo 4. Oseias, capítulo 4. Para aqueles que tenham alguma dificuldade em encontrar Oseias, fica logo a seguir a Daniel. E no capítulo 4, Deus, por intermédio de Oseias, diz o seguinte no versículo 17. É um versículo muito curto. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Quer a mensagem mais triste do que esta? Já não havia nada a fazer por Efraim. Deixa-o. O curioso, porém, é que se nós formos ao capítulo 11 desse mesmo livro, vamos ver Deus a dizer isto. Capítulo 11, versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá e poria como Zebuim? Cidades destruídas, juntamente com Sodoma e Gomorra. Deus diz, Efraim está perdido, não há nada a fazer. Mas como é que eu te vou deixar? Como é que eu te vou abandonar? Como é que eu vou permitir que tu sejas destruído? Meus irmãos, em Números, capítulo 23, os exemplos bíblicos neste aspecto são imensos. Números, capítulo 23, o momento em que há aquele encontro de Balaão com Balaque,
e que Balaão é chamado para amaldiçoar o povo. E a certa altura, vejam, sob a inspiração divina, o que é que Balaão diz daquele povo? Aquele povo que tinha adorado o bezerro de ouro. Aquele povo que tinha clamado porque não tinha água. Aquele povo que achava o maná uma coisa aborrecível. Aquele povo que queria voltar ao Egito. Mais valia termos lá ficado. Temos saudades daquilo que lá comíamos. E olhem o que Deus disse. Primeiro versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não se confirmaria. Eu recebi mandato para abençoar. Pois o que ele tem abençoado, eu não posso revogar. E agora reparem, verso 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem maldade em Jacó. Com todos os dramas que estão para trás, com todas as rebeldias que estão para trás, quando o arrependimento se instala, Deus não vê iniquidade em nós. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Quantas rebeldias já o nosso próprio caminho tem vivido. Este desejo de Deus de repor a nossa ligação com Ele, como era no início, só é possível concretizar-se se este se não é um se de Deus, é nosso. Deus tem feito ao longo dos tempos tudo quanto é possível para nos guiar e nos ajudar. Desculpem, meus irmãos, mas eu creio que nenhum de nós, incluo-me na lista, nenhum de nós ainda pensou seriamente, ainda não viu seriamente o que representa Deus ter se tornado homem e viver entre os homens. Que Deus se tornasse homem para viver entre os homens já de si é algo de inconcebível. Mas como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, não ter tido por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até à morte, e à morte do maior dos criminosos. Eu estou convencido, meus irmãos, que de tanto ouvirmos falar nisto, já as coisas nos passam ao lado. Mas enquanto isto não encher o nosso coração, meus queridos irmãos, não estamos no caminho. Enquanto esta verdade não for a verdade motivadora da nossa condição espiritual,
não estamos no caminho. Conhecemos-lo, mas não estamos a segui-lo. A palavra de Deus tem sido, ao longo dos tempos, um dos meios que Deus usa para nos aproximar dele. Eu termino da mesma maneira como comecei. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. A minha oração, meus irmãos, ao terminar a meditação esta manhã, é que esta semana, de alguma forma, nos ajude a seguir este caminho. Eu sei que é difícil conjugar, muitas vezes, a vida profissional com uma reunião à noite na igreja. Uns pela distância, outros pelas tais responsabilidades profissionais, outros, porque não dizê-lo, por comodismo. Mas faço um apelo veemente, meus irmãos, que esta semana nós a vivamos como uma verdadeira semana de oração. Como uma semana em que nós procuremos conhecer um pouco mais a relação que Deus quer ter connosco. Exigirá sacrifícios de nossa parte? Provavelmente. Muito maior são os sacrifícios que Deus tem feito em aturar-nos. E oro para que o Senhor nos conduza de tal forma que esta semana se torne uma bênção para esta igreja.